Foram mais de 2 anos de espera, mas agora The Mandalorian finalmente voltou com a terceira temporada. Foi um retorno triunfal? O enredo dessa nova temporada é empolgante? O que tem de novidade nessa nova fase da história? Vem comigo pra saber tudo o que rolou nesse episódio de estreia, o que tem por trás dos acontecimentos e o que a gente pode esperar da temporada 3 completa. Vamos lá! Inestrantes, Peter aqui! Saudade tava grande, fala a verdade. Você tava com saudade? Pô, essa série é maneira demais. A temporada 2 de The Mandalorian veio no último trimestre de 2020. Pô, faz tempo pra caramba. Bota chão aí, né, galera? Bota galáxias aí. Desculpa. E mesmo que o Mando e o Grogu tenham aparecido lá no livro de Boba Fett, o que a gente queria mesmo, porra, eram os novos episódios de The Mandalorian. Mesmo porque Boba Fett é uma série ok, né? E o dia chegou, agora a gente tem esses personagens de volta. Esses personagens. E eu já vou adiantando. Se você desistiu da missão nos primeiros episódios da série do Boba Fett, tu tá lascado. Porque, como era de se imaginar, os acontecimentos que rolaram lá são literalmente o recheio entre a temporada 2 e 3 de The Mandalorian, entende? Então é por isso que a gente precisa estar em dia com o livro de Boba Fett. E quem parou no último episódio da temporada 2 de The Mandalorian vai cair de paraquedas, ok? Tanto que o recap que rola no início do episódio que estreou agora não deu conta de explicar tudo, já vai ciente disso. Fora isso, o que rolou com o Mando e o Grogu no livro de Boba Fett é literalmente a motivação da temporada 3 de The Mandalorian. Mas será que isso é bom? É bom, Peter! Será que essa história dá caldo ou chegou com menos graça que as temporadas anteriores? Com certeza a galera quer saber isso. Vem comigo que a análise de hoje, porra, tá completa pra caramba. Como deve ser. Sempre a análise daqui, galera. Ah, não, isso é super bem. Eu sempre confundo as músicas. Mas já vai dando like aqui, se inscreve no canal, galera. A gente vai acompanhar tudo. Vamos começar já largando o sincerão. Vocês querem que eu mande direto o sincerão? A terceira temporada de The Mandalorian começou pelo caminho óbvio. Vamos recapitular rapidinho, sempre tem que começar assim, né? Nos 3 últimos episódios do livro de Boba Fett, o Din Djarin ele foi expulso da seita porque ele assumiu que tirou o capacete por vontade própria, lembra disso? Mas lá também foi citado que tinha um jeito dele se redimir desse ato, de ter tirado o capacete. Por isso que lá atrás já tinha ficado claro que em algum momento o Din Djarin ia atrás desse perdão. Ele tinha que se redimir pra ele mesmo. Aquilo tava agredindo muito ele, tava um momento tenso, era uma batalha muito interna dele, né? E por enquanto esse é o grande fio condutor da terceira temporada, ok? O Din Djarin tá se preparando pra ir pra Mandalore cumprir um ritual pra ser aceito de novo como um Mandaloriano legítimo. Ele não quer perder esse posto que ele tinha, pra ele é uma devoção muito grande. É aquela obrigação de se banhar nas águas vivas lá do planeta de origem. Além disso, o Grogu ficou um tempo no treinamento Jedi, mas ele decidiu o caminho dos Mandalorianos e por isso ele voltou pro Din Djarin. Bom, o Mando seguiu a vida de mercenário. Agora ele é dono do Sabre Negro, que é uma arma lendária, inclusive do universo Star Wars. E também tem uma nave nova, super potente, casca grossa. Tudo isso rolou lá no livro de Boba Fett, por isso que eu falo pra vocês. Assiste lá também, ok? A terceira temporada de Mandalorian começa daí, desse ponto. Mas assim, vamos ser justos, ok? Pra início de temporada, esse novo episódio não foi tão impactante quanto eu imaginava. Tá aí o sincerão. Mas calma, eu vou explicar, você está nervoso, Padawan. Pra começar, a abertura desse novo episódio não teve a trilha sonora. É só isso, calma, sabe? Ela veio com o som da primeira cena que viria, beleza? Que é a forja de um capacete mandaloriano. O que ia ser seguido ali era o batismo de um enjeitado. O capacete ficou pronto, mas o ritual foi interrompido por uma fera que brotou do mar. E o Mando chegou bem na hora e salvou o dia. Só que, se vocês notaram, aquela criança não conseguiu fazer o juramento completo de nunca tirar o capacete. Bom, ou isso serviu pra fazer um espelhamento com a história do próprio Mando, né, que não conseguiu cumprir esse mesmo juramento, ou essa criança enjeitada vai ter alguma coisa no futuro. Geralmente essas coisas não são à toa, vocês sabem disso. Sementinhas plantar pra gente colher depois, então já vai guardando isso aí. Tanto não é à toa que tudo nesse episódio 1, tudo, e provavelmente em toda a temporada 3, deve girar em torno desse juramento mandaloriano de nunca tirar o capacete. Pra mim vai ser o centro da parada, sabe? Porque esse é o drama central do momento na vida do Din Djarin. Aliás, o episódio 1 se chama o Apóstata. Apóstata é o sujeito que pratica a apostasia, ou seja, é alguém que foi afastado da fé que tinha antes, entende? Então, quer dizer, já mostra pra gente que é o start. É justamente baseado nesse centro, nessa história central de tirar o capacete. No caso do que eu tô falando aqui, de ter cometido, né, a apostasia, é o Din Djarin, que é um apóstata na visão dos outros praticantes da doutrina mandaloriana. Mas percebe, ele próprio, mesmo afastado, ele continua ligado a essa crença. Tanto que mesmo assim ele continua agindo conforme os ensinamentos da seita. Ele manteve o capacete o tempo todo. Ele não abandonou o Boba lá na batalha final do livro de Boba Fett. Tudo como deve ser. Quer dizer, mesmo ele tendo mostrado o rosto, e mesmo ele ter sido renegado pela doutrina, ele mantém os costumes, ou seja, é dele.
Ele é fiel pra caraca, né? Ele não se desligou da crença dele, aquela crença que ele tem, aquela devoção. E ele quer se redimir a qualquer custo. Então a série tá focada no apego do Din Djarin com a doutrina dele. É como a gente viu, tirar o capacete é tipo um pecado imperdoável. E só tem uma única forma de alcançar o perdão e retornar pra doutrina, que é se banhando nas águas vivas de Mandalore. A chave dessa missão, que eu acho que deve durar boa parte da terceira temporada, é um fragmento de escrita mandaloriana que tá cristalizado. Essa peça o Mando conseguiu com Jawas. Claro, né? Quem mais conseguiria uma coisa dessa? E supostamente esse fragmento foi retirado da superfície do planeta Mandalore. Então assim, mesmo com a crença de que o planeta tá envenenado, essa prova é material suficiente pro Mando ir lá tentar a redenção dele. Porque se alguém foi lá, né, pegou aquele artefato e voltou vivo, o que impede dele ir lá também? Ele no mínimo é mais casca grossa que qualquer mercador que negociou com Jawas. É ou não é? Bom, o Mando fez uma viagem pra Nevarro e lá ele reencontrou o Magistrado Karga. Quer dizer, agora ele é o Alto Magistrado Karga. O líder de Nevarro já chegou oferecendo terras nobres, né? Uma oportunidade de aposentadoria pro Din Djarin lá. Mas é claro que o Mando não pensa nisso por agora, ele não tá com a cabeça nisso. Mas será que o Karga fez isso por gratidão, por amizade? Claro que não, né? Pelo menos não só por isso, ok? Por isso só não. Pensa comigo, que líder não ia querer um soldado de alta performance, casca grossa demais como o Mando ali, nas redondezas, perto dele? Quem que ia ameaçar um lugar onde o Mandaloriano, melhor, onde o Mandaloriano mora? Quem que ia? Você tinha pensado nisso quando o Karga ofereceu o terreno pro Din Djarin? Exatamente. E o interesse ali é tanto que logo em seguida eles encontram piratas que chegaram na cidade. E por mais que nesse momento Nevarro tenha evoluído, ficado maior, mais próspera, né, por ser uma rota comercial muito importante inclusive, isso também significa que todo tipo de criatura passa por lá. É um lugar muito importante, tem que passar ali muita gente. Nesse dia os piratas chegaram querendo causar o caos ali. Eles fizeram várias provocações e o Mando até se ofereceu para intervir ali na hora. Bom, o Karga tentou segurar a onda e resolver na conversa, mas não foi possível. Daí o Mando entrou em ação e deu um jeito no bando rapidinho, né? Só sobrou um pirata vivo para espalhar a notícia que os piratas não eram mais bem-vindos ali. Aliás, tem que sempre sobrar um. Então sim, mesmo que a moradia fosse um presente por amizade, também tinha interesse ali por parte do Karga. E o interesse é justamente isso, a segurança de Nevarro. Tanto que em seguida o Karga assumiu que precisava de um xerife ali que, queria muito o Mando. Ele até pagaria o Mando por isso, além de dar a casa. Você aceitaria esse emprego? O Mando até sugere a Cara Dune pro cargo de xerife em Nevarro, né? E nessa parte, galera, se liga, com 2 falas, a gente viu como é que a série deu um jeito na demissão da atriz, da Gina Carano em 2021. Ela foi demitida da série, né? A Cara Dune. O Karga diz que depois que ela deu um jeito no Gideon, né? Ela foi recrutada pelas forças especiais. Então, assim a personagem ficou fora do circuito. Eu acho que assim, considerando que a galáxia é enorme, né? Os personagens estão espalhados pra caramba por todos os lados da galáxia, eu acho que fica tranquilo, fica suave pensar que a Cara Dune tá numa outra missão. E ela simplesmente não vai esbarrar com o Mando mais. Outra coisa que acontece nessa sequência é a revelação do verdadeiro interesse do Mando em Nevarro. Recuperar o droid IG-11, né? Que é o único que o Mando confia. Até porque ele sacrificou pra salvar o Grogu lá no episódio final da primeira temporada. O que sobrou do IG-11 foi só a parte superior, porque a inferior foi derretida, né, lá no Rio de Lava. Então, mesmo com a autodestruição que estava programada no sistema dele, algumas peças da parte superior puderam ser resgatadas. E Nevarro fez até um monumento pra ele, né, como um herói local, aquilo é bacana. Mas não ia ser fácil pro Mando recuperar esse droid. Primeiro ele teve que insistir com Karga pra deixar ele tentar reativar o que restou do robô. O Mando até conseguiu, mas a surpresa, galera, o plot foi que essa programação original voltou. Mas aí que vem a má notícia, a programação original era destruir o alvo. Que alvo? O Grogu. Lembra lá no comecinho da temporada 1? Exatamente. Mas essa luta entre o Mando e o droid descontrolado não durou nem 30 segundos. Literalmente, nem 30 segundos. Eu contei. Mas tinha uma opção para esse problema. O Mando levou o IG-11 para uma equipe de reparadores. E é lógico que por melhores que eles fossem, não ia ser fácil consertar. E a partir de agora o Mando vai ter que se virar para encontrar peça que falta no circuito de memória. Eu aposto que vai ser com Jawas, galera, vamos ver. Bom, depois desse rolê aí com o IG-11, o Mando saiu de Nevarro e rolou aquela perseguição com os piratas pelo cinturão de asteroides. Mas essa sequência serviu só pra dar um toque de ação no episódio. Não sei se você concorda comigo, né? Tava faltando. Só pra não dizer que não teve adrenalina, né? Mas com a nave nova que o Mando tem, vamos ser sinceros, não senti tanta ameaça assim na situação. Você sentiu? Aliás, é estranho ver o Mando fugindo sem derrotar o problema. Ou pelo menos batalhar pra caramba, né? Causar um estrago grande antes de fugir. Ali foi bem fácil. Daí o Mando e o Grogu se dirigiram pra Kalevala, que é o planeta mandaloriano liderado pela Bo-Katan. Bom, o Mando chegou lá e se ofereceu pra se juntar a ela na reconquista de Mandalore. E se você lembrar, esse foi um pedido que ela fez algumas vezes pra ele, né? Na temporada 2. Só que agora ele topou. Ele tá numa outra vibe. Como ela não conquistou o sabre negro, ela ficou pra baixo.
A Bo-Katan perdeu o exército, tá desmotivada. Então, tipo, ela não quer mais nada com esse assunto. Pelo menos não deu a informação exata de onde ficam as minas subterrâneas de Mandalore, que é pra onde o Mando tem que ir. O Mando saiu do salão principal do castelo e o episódio termina assim, com uma promessa de que o Din Djarin vai pra Mandalore. Mas isso a gente já sabia desde o livro de Boba Fett. Tô errado nessa? Eu não vou nem reclamar do final, porque eu entendo que essa série é assim mesmo, sabe? Geralmente ela termina... geralmente assim, ela termina sem deixar um grande conflito. Ela termina no fim de cada missão. E isso só muda nos episódios finais, sabe? Mas a impressão que eu tive é que esse foi um episódio que tem a função mais pra matar a saudade, continuar o fio que foi solto lá no livro de Boba Fett. Você quer ver o porquê? Nas duas temporadas anteriores, o grande clímax da história era a missão do Din Djarin de proteger o Grogu, enquanto a galáxia inteira tava atrás dele, atrás do Grogu. Então, porra... o guarda-costa ali era um Mandaloriano. Esse risco, aparentemente, não existe mais, acabou. Cadê a grande ameaça dessa temporada? Ela nem se apresentou. Ou esse risco vai ser uns piratinhos mequetrefe que já apareceram? Não pode ser. Cadê o vilão no naipe do Moff Gideon? Cadê? Cadê a ação tirar o fôlego e fazer a gente acreditar que não tem jeito? Tipo, acabou, ele tá encurralado, não tem luz no fim de um túnel. Só pra você ver uma comparação, ok? O primeiro episódio da temporada 1 trouxe o Mando ralando pra encontrar o alvo. Teve um tiroteio alucinante com o IG-11. E aí terminou com a grande revelação de toda a série, que era o Grogu. O primeiro episódio da temporada 2 teve emboscado no Clube da Luta, teve todo aquele rolê difícil com o Krayt nas areias de Tatooine, o flashback Vant, né, quase morrendo no deserto, o Mando quase sendo morto pela fera. Aqui nesse caso, pô, o episódio 1 da terceira temporada teve mais cara de episódio intermediário, sabe, de meio de história. Teve sim muitos momentos de gracinha do Grogu, e isso também é função de matar a saudade, a meu ver. Olha o Grogu, que bacana a gente ver ele ali. Foi um episódio que não teve pressa, que ficou na zona de conforto. Mas eu não tô dizendo que foi ruim, de verdade, não tô. Só que merecia ter dado um pouco a mais, como as estreias anteriores. Ele não iniciou um grande conflito, ele não mostrou pra que ele veio. Será que a ameaça da vez é o próprio planeta Mandalore? Será que o planeta, além de tóxico, também está sendo habitado por outros seres? Aí a coisa vai ferver, será? Bom, os produtores da série, o Rick Famuyiwa e o Dave Filoni, já revelaram numa entrevista que a temporada vai focar na saga dos Mandalorianos. Ou seja, a gente deve ver mais detalhes do grande purgo, da destruição de Mandalore e, obviamente, o que tá rolando atualmente nesse planeta. Agora é esperar o próximo episódio pra gente conferir como é que isso vai se desenrolar, né? Bom, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse episódio, mas, tipo, foi pouquinho só, ok? Nada que abale meu amor pela série. Eu acho essa série, putz, um marco na obra de Star Wars. Eu tô torcendo muito pro episódio 2 ser bombástico pra caramba. Você concorda comigo nessa minha opinião? Comenta aqui embaixo se discorda também, dá seus motivos. E não esquece, toca aqui, se inscreve no canal, voltando aqui pra casa antiga, né? Vocês estão percebendo que eu tô no estúdio antigo, mas vai ser bom pra caramba estar com vocês nessa nova fase. Se inscreve, ativa o sininho, já vai fazer alguma pergunta aqui de Mandaloriano pra eu trazer um próximo vídeo. Até a próxima, galera. Obrigado. Fui!